Iniciando mais um vídeo aqui de resoluções de questões, dessa vez com a lei de improbidade administrativa aí, a lei de direito administrativo que cai muito aí em concurso público da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Penal também cobra, tá? Polícia Civil. E vamos lá, separei aqui 6 questões que eu vi, ao meu ver, cai muito em concurso público, tá? Então você pode estar aproveitando essas questões aí para estudar por elas, tá? Então vamos embora começar aqui. Lei de improbidade administrativa. Não sei porque eu falo improbabilidade. Direto eu falo, velho. Não sei porquê. Simbora. Primeira questão. A lei de improbidade administrativa prevê 3 espécies de atos de improbidade. Atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Esse aqui é o primeiro. O segundo é o prejuízo ao erário. E o terceiro são atos que atentam contra o princípio da administração pública. Beleza, né? Sobre o assunto, assinala a alternativa que apresenta um ato de improbidade que atente contra os princípios da administração pública. Ele quer saber isso aqui, ó. Vamos lá, passar um bizu aqui rapidão. Atos de improbidade administrativa. São esses 3 aqui que ele falou. São esses 3 aqui. Que é o de enriquecimento ilícito, prejuízo erário e que atenta contra os princípios da administração. Esses 3. Qual o bizu? Vai ter vantagem, né? Tem tipos de vantagem. Quando é uma vantagem para mim, eu vou chamar isso de enriquecimento ilícito, tá? Quando é uma vantagem para mim. Quando é vantagem para outra pessoa, terceiro, é prejuízo ao erário. E quando não é vantagem nem para mim e nem para outro, a gente vai chamar de atos que atentam contra os princípios da administração pública. Fechou? É para mim enriquecimento ilícito, é para outra pessoa prejuízo erário. Não é para mim nem para ele atos que atentam contra o princípio da administração pública. Beleza? Vamos embora. A letra A tá falando aqui perceber. Quando falar em perceber, tu corta e bota receber, tá? Receber. Receber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor do mercado. Receber vantagem econômica. Quem é que está recebendo? Eu estou recebendo. Se eu estou recebendo, então é enriquecimento ilícito. Vou colocar aqui um E e um I de enriquecimento ilícito, tá? Então a letra A está incorreta. Que ele quer saber o que atenta contra os princípios da administração pública. O que não é nem para mim e nem para outra pessoa, tá? A letra B está dizendo aqui permitir, facilitar ou recorrer para que terceiro se enriqueça, para que outrem se enriqueça. É vantagem para outro. Se é vantagem para outro, é prejuízo ao erário, tá? Então a letra B aqui já está incorreta, porque é para outra pessoa, é vantagem para outra pessoa. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade do Estado. Você vai interpretar essa questão assim. Está dizendo aqui de permanecer em segredo, ou seja, uma informação que chega para você que tem que permanecer em sigilo, tá? Naquele local. Vamos dizer que você é um policial federal, tá lá. Na Polícia Federal chega uma informação em sigilo, que só deve ficar lá. Aí você sai e sai contando para sua tia, seu pai, sua mãe. Ou seja, é o que essa questão aqui está falando, tá? Você não vai ter nenhum tipo de vantagem contando essa informação a outra pessoa, correto? Você não vai ter nenhum tipo de vantagem. A outra pessoa que está sabendo dessa informação também não vai ter nenhum tipo de vantagem. Só que quem é que vai sair no prejuízo? A Polícia Federal, a outra pessoa, a Polícia Federal. Então aqui não tem nenhum tipo de vantagem, nem para mim nem para outra pessoa. Se não tem nem esse tipo de vantagem, nem para mim e nem para outra, ela é o que? Ela é atos que atentam contra o princípio da administração pública. Pronto, ponto final. A alternativa aqui é a letra C, tá? A letra D está dizendo incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens, vendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades públicas. Isso aqui é para mim, são vantagens para mim, tá? Então isso aqui é o enriquecimento ilícito, tá? Letra D também, jamais. A letra E está dizendo perceber, corta, bota receber.
vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Isso aqui é uma vantagem para mim, pô. Então é enriquecimento ilícito. Lembrando que tem exceção, tá? Nesse negócio de vantagem para mim, para outra e nem para mim nem para outra. Quando a questão falar de enaltecer o agente, tá? Quando a questão falar de enaltecer tal agente público, tá? Essa questão aí vai tá falando de atos que atentam contra os princípios da administração. Então tem essa exceção, tá? De vantagem para mim, para outra e nem para mim e nem para outra, tá? Quando falar de enaltecer outrem, muita gente vai marcar enriquecimento ilícito, porque tá dando vantagem a outrem, né? Mas não, quando a questão falar de enaltecer, tem essa exceção. Quando falar de enaltecer, enaltecer agente público, ela vai estar falando de atos que atentam contra os princípios da administração, beleza? E aqui tá outro slide aqui falando do erro, né? Foi o que eu botei lá. E aqui é o bizu, que é vantagem para mim, enriquecimento ilícito, vantagem para outro, prejuízo erário, não é para mim e nem para outra, atentou contra os princípios da administração, beleza? Próxima questão aqui. Ação alternativa acerca da disposições, da lei de improbidade administrativa, assinala as afirmativas abaixo. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado nos artigos da lei de improbidade administrativa, não bastando a voluntariedade do agente. Perfeito essa alternativa aqui, tá? Aqui tá correto. Muita questão vai colocar aqui, vai cortar esse não, né? Vai botar bastando a voluntariedade do agente. Errado, tá? Isso aqui é letra de lei, é não bastando a voluntariedade do agente. Então o primeiro aqui tá correto. O segundo tá falando o quê? Tá falando que aliás, é isso mesmo. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito não afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Errado. Se não tem comprovação, então ele vai afastar essa responsabilidade pelo ato. Não tem comprovação de dolo, ele vai se afastar, ele vai afastar essa responsabilidade, tá? Sem comprovação ela afasta. Com comprovação ele não afasta. Então qual é o erro aqui? É esse não aqui, ó. Tá? Se não tem comprovação, então ele afasta a responsabilidade pelo ato de improbidade administrativa. Fechou? Então o segundo aqui tá errado. Onde tem 2 já corta. 2. Só sobrou letra D e letra E. Eu sei que um tá certo, né? O 1 tá certo. Bora ver o 3. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e na integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo, judiciário, bem como a administração direta e indireta no âmbito da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. A alternativa aí tá perfeita, tá correta, tá? Não tem nenhum, não tá faltando nada aqui, então ela tá correta. Então a alternativa correta aí é a letra D, tá? 1 e 2 tá correto, 1 e 3, perdão, o 2 tá errado. E aqui tá falando, né, o que eu falei aqui, lá em cima. Considera-se dolo a vontade livre, blá, 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 não bastando a voluntariedade do agente. Não bastando, decora isso aí, tá? Não basta essa voluntariedade do agente. O inciso 13 aqui tá falando do mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação, ou seja, não tem comprovação, então ele afasta essa responsabilidade, beleza? E o quinto aí foi a letra de lei, tá? Você sempre olha aí, tá? Lê várias vezes para ver se não tá faltando nada na prova, tá? Tem que ter administração direta e indireta. Se tiver só direta, ela tá errada. Se tiver só indireta, tá errado. Tem que ter os dois, direta e indireta. Tem que ver os poderes também aí, ó, decorar os poderes executivo, legislativo, judiciário, os municípios aqui, estados e Distrito Federal, beleza? Próxima questão aqui, ó, aqui tá falando de prazo já, né? Em conformidade com a lei de improbidade administrativa, que vem dispor sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, o Ministério Público poderá, o Ministério Público ele poderá
conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenha ao menos de determinados resultados. Contudo, é correto afirmar que o acordo dependerá, entre outros, de aprovação num prazo. Quando a questão de improbidade administrativa falar de aprovação e citar o Ministério Público, quando ela citar a persecução civil, a não persecução civil, quando ela falar do prazo e citar, ela quer o prazo e quer citar o Ministério Público e falar de persecução civil, esse prazo ele vai ser de 60 dias, tá? A alternativa aqui é a letra D. Não é 15, não é 30, nem 45, nem 90, é 60 dias. Falou de prazo, falou de aprovação, falou de Ministério Público, aí é 60 dias, fechou? E aqui tá falando aqui da aprovação, tá? Da aprovação no prazo de 60 dias pelo Ministério Público. Beleza? Falou de aprovação, falou de prazo, o prazo aqui, ó, 60 dias, Ministério Público. Beleza? Próxima questão aqui. João praticou ato de publicidade no âmbito da administração pública para enaltecer, tá? Lembra que eu falei lá em cima, não foi? Pronto. Para enaltecer determinado agente público e promover a personalização de obras e serviço público. Ou seja, João ele praticou o ato de publicidade para enaltecer determinado agente público aí. O que foi que eu falei lá em cima? Muita gente vai marcar enriquecimento ilícito. Por quê? Porque João está enaltecendo outro, tá ligado? Tá tendo vantagem. Muita gente vai pensar isso, né? Que tá dando vantagem a outra e vai marcar enriquecimento ilícito. Mas nessa parte aí ela tem uma exceção. Quando a questão falar de enaltecimento de qualquer agente público aí, tá? Ela vai estar falando de atos que atentam contra os princípios da administração pública. Então, João praticou o ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração. É a letra A. Tá? A letra C está falando vinculada à aplicação indevida de benefício financeiro, nada a ver. Letra D, decorrente da concessão indevida de benefício, nada a ver também. Tá? Então, muita gente vai marcar essa letra B, viu? Que vai derrubar muita gente em concurso público. Falou de enaltecer determinado agente público, ele está falando de atos que atentam contra o princípio da administração. Fechou? E aqui está falando aqui, ó, do enaltecimento, como eu falei lá em cima, do agente público. Próxima questão aqui. Considera ele quer é uma questão de verdadeiro ou falso, né? Verdadeiro ou falso. O primeiro está falando aqui: o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato com fim ilícito, vírgula, não afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Foi o que a gente viu lá em cima, né? Sem comprovação, se não tem comprovação, ele vai afastar. Ele não vai afastar, ele vai afastar. Não tem comprovação, ele vai afastar. Tá? Se tem comprovação, ele não afasta. Então aqui é falso. O primeiro é falso. Já vai cortar a letra A, letra B e letra C. Fica D e E, né? Beleza. A próxima aqui. Os atos de improbidade que violam a probidade nas organizações do Estado e no exercício das funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo, judiciário, bem como a administração direta e indireta no âmbito da União, dos estados, do município e do Distrito Federal. Tá perfeito. A gente viu lá em cima, não tá faltando nada. Então aqui tá correto, é verdadeiro, tá? Então é falso e verdadeiro. Falso e verdadeiro. Já matou a questão. Uma questão dessa não cai na minha prova. Puta que pariu. Vamos pro terceiro aqui, né? Configura improbidade a ação ou omissão decorrente de vigência interpretativa da lei. Configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência. Tá errado aqui. Aqui é não configura. A alternativa que está falando que configura, o certo é não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de vigência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente, não configura. Então aqui é falso, tá? E aqui está falando aqui as disposições desta lei são aplicáveis, tá? No que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, certo?
induza ou concorra dolosamente para a prática de atos de improbidade administrativa. Verdadeiro. Tá? Então, ó, o bizu que eu falo, essas 6 questões aqui que eu tô dando, faça e refaça várias vezes, que isso aqui vai cair no seu concurso, pô. Eu tenho certeza que se você vai bem responder lá, fazer a questão de improbidade administrativa do seu concurso, tá? Porque de todos os concursos que eu fiz, só caiu isso aí. Eu não sei porquê. Claro que tem que estudar tudo, mas eu tô passando aqui o que tá mais caindo, que eu vejo, né, nesses concursos de guarda municipal e polícia militar. Tá mais caindo, é isso aí. Tá? Não tem segredo nenhum. Então a alternativa aqui é a letra D. E aqui foi o que eu falei, né? Do mero exercício, papá, sem comprovação, ele afasta. Com comprovação, não afasta. Os atos de improbidade violam, papapá. Aqui, tá certo aqui. E aqui foi o que eu falei, que não configura improbidade administrativa a ação ou omissão decorrente da divergência dessa lei. Então, não configura. A questão gosta, a banca de concurso que faz aí, guarda municipal, polícia militar, OCP, Fundatec, Vunesp, gosta muito de botar isso aí, pô, tá ligado? Só que não configura, beleza? Próxima questão aqui, eu creio que é a última, né? Nos termos da lei de número 8.429, a lei de improbidade administrativa, é correto afirmar que os sócios, os cotistas, os diretores e colaboradores de pessoas físicas, pessoas jurídicas de direito privado nunca responderão pelo ato de improbidade administrativa que venha a ser imputado à pessoa jurídica. Ele nunca vai responder. Acho que não. Essa alternativa aqui lá tá errada, tá? Isso aqui tá errado, ó. Nunca não, eles vão responder. Beleza? A letra B está falando da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens caberá apelação. Essa aqui eu não sei não. Bora para a letra C. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito. Se não tem comprovação, então ele vai afastar a responsabilidade pelo ato de improbidade administrativa. A alternativa aqui é a letra C, tá? A letra D está falando do herdeiro, daquele que causar dano ao erário responderá com o seu patrimônio pessoal pela obrigação de repará-los. Ele tem a obrigação de repará-los, né? Só que, pelo que eu estou vendo aqui, ela está incompleta. Tem mais coisas. Não sei se poderia caber recurso. E considere-se dolo à vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na legislação, que caracteriza pela simples voluntariedade do agente. É a não voluntariedade, tá? Esse que se caracteriza pela simples está errado. É a não voluntariedade do agente. Letra E tá errado. Agora esse primeiro aqui, não, essa letra B aqui eu não sei, deixa eu ver aqui. Da decisão que deferiu ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens caberá agravo. Aqui tá falando que caberá apelação. É agravo. Aqui é agravo. Essa aqui quase que me pega, tá? E aqui tá falando o sucessor ou herdeiro daquele que causa dano horário estão sujeitos apenas à obrigação de repará-los até o limite do valor da herança ou do patrimônio. Estava incompleta ela, né? Letra D estava errada aí porque estava incompleta. E é isso, tá? 6 questões aí de improbidade administrativa que eu tenho certeza que você fazer e refazer e estudar aí cada alternativa, tá? Que eu fiz isso antigamente, né? Estudei cada alternativa, que eu sou um cara que estudo pelas alternativas, vou fazendo questões, que eu errando eu vou anotando, que é o que eu vejo que mais cobra em concurso público. Esse é o bizu, tá ligado? Odeio teoria, vou direto para as questões e anotando aí o que mais cobra, tá? Foi assim que eu consegui aí fazer, me dar bem aí nas questões de concurso e simulados de lei de improbidade administrativa, e recomendo muito fazer isso aí, tá? Então é isso, por hoje é só, tá? Eu não sei se amanhã vai ter vídeo, provavelmente amanhã vai ser Maré da Penha, se eu não me engano, tá?
E é isso. Por hoje só. Se gostou, deixa aquele like aí. Tamo junto. É nóis.